começo com uma pergunta que é de interesse geral. Como o senhor é a lei, para nós aqui nós somos vice-presidentes. Sou um amigo. Mas o senhor, na condição de treino presidente, o nosso papel é comunicar a lei. O que a gente está vivendo é uma coisa que eu preciso, né, me dirigir ao senhor, que é o seguinte. O Clarividente deixou um pintor, que é o Vilela, né? O Clarividente desencarnou e o que a gente vive hoje, isso na aula de Centura a gente fala sobre mentores, entidades, roupagens, e hoje existem outros pintores também representando essas entidades. Alguns deles chegam a dizer que são autorizados. Então, o que eu preciso aqui na reunião de instrutor de Centura é saber do Trino, além do Vilela, que todos nós sabemos, quais outros pintores estão autorizados pelo Trino, presidente Triada, a representar essas entidades. Meu filho, eu te agradeço muito. Não que eu seja autoridade, mas porque nós estamos juntos, imbuído aqui sempre de acertar. Todo encontro nosso é procurando se acertar, né? E servir melhor. Eu digo para o senhor o seguinte: quem falou isso sem ser o Vilela é mentiroso. Se ele estiver aqui dentro, eu penso até que ele se retire. Ele é mentiroso e não pode conviver comigo aqui dentro. Porque ele é um mentiroso. Não tem ninguém. Só o Vilela foi autorizado por ela. E foi assim. Ela mandou buscá-lo. Não sei como ela descobriu. Talvez até mesmo alguém falou e ela viu pela clarividência. Eu estava na sala. Vilela chegou num carro. E ela ainda brincou: há 2000 anos espero por ti. E ele sentou na mesa, aquela mesa que tinha na sala lá, e lá eles começaram a conversar. E nunca mais o Vilela saiu de perto dela. Quando ela desencarnou, arrumaram um cômodozinho, pouco maior do que essa mesa, umas 2 mesas dessas, para o Vilela trabalhar. Foi no período também que nós começamos a fazer estrela candente, quadrantes, essas coisas todas, e ele não mediu esforço para pintar tudo. E começou a casinha dele lá em cima, e ele foi um guerreiro, assim. Quando mamãe desencarna, eu esperava que eu fosse me tornar um andarilho, sem a presença física de mamãe. De repente recebi uma força que até hoje eu não sei por que eu mereci tanto. E comecei a ver as coisas do vale. E uma das coisas que eu encontrei foi o Vilela limpando uns pincelzinhos, esse cômodozinho pequeno. E falei: Vilela, oi Beto, ele sempre me tratou com um carinho muito grande. E você vai? Pai, eu vou embora sem a tia. Não faça isso, Vilela, porque mamãe deu muito, eu sempre pensando nos outros, mamãe deu muito ministros que não vieram aqui ainda. Se você for embora, é a mesma coisa de ela não ter dado. Pelo menos um tempo, fica mais aqui com ele. E comecei a conversar com ele. Ele nunca entendeu o sistema assim, ou não tinha dado tempo. E ele me atendeu e ficou aqui. E isso nos fez grandes amigos. Até pouco tempo nós estávamos conversando muito. Mas veio essa coisa do tempo mãe. E só tem o Vilela. E eu sempre disse: minha filha está aqui, a última, a Rapa do Tacho. Eu já mandei que ela, até acelerei mais que eu pude, mas não antes dos 16 anos, mas acelerei mais que eu pude o desenvolvimento dela para ela ir atrás do Vilela, pegar as entidades dela, né? Porque se Vilela for embora, na minha opinião, a única pessoa insubstituível aqui dentro do tempo é ele. Eu vou explicar o porquê. Porque tem muito tolo que acha que é só saber pintar. No caso do Vilela, ele é um profissional premiado com vários quadros. Veja bem, você ter um pintor desta qualidade aqui à sua disposição já é muita coisa. Inclusive, quando eu tive câncer, ele fez para mim o caminheiro curador, né? O Cristo curador. Não é caminheiro, não? É o mesma caminheiro, coisa. E me presenteou. Ele está até no quarto dela.
E para mim foi o melhor presente. Então ele é um profissional completo. E o que é pior, aprendeu tudo com a clarividente. Tudo. Uma das primeiras coisas que ela começou a falar com ele foi aquela que chama Mundinho, né? Você sabe? Do Mundinho. E ele começou a trocar ideia com aquilo ali. Ia ter muito mais coisa, mas ela não deu conta. O tempo dela não permitia. Teve um quadro daquele de Mundinho que chegou a fazer um rosto meu e do Nestor, mas não terminou. Então tinha mais coisas com relação ao Mundinho. Se não fez, foi por condição física de mamãe. Então ele é o que nós temos de mais especial. Eu diria para você assim, mamãe desencarnou, deixou tudo arrumadinho. Quando nós estávamos na porta do tempo, todo mundo chorando, o Barros, a mamãe parecia assim a pessoa mais desorganizada com papel. E ele falou assim, ó, a tia deixou um papel escrito para quando ela desencarnar. Ah, ele falou, a mãe não faria isso. Mas eu estava com a chave do sétimo, que chamava, onde ela escrevia, vamos lá com o Barro. E ela gostava muito de jaca. E tinha um negócio desse de jaca, estava debaixo dobrado um papelzinho, eu puxei, estava tudo como proceder no dia do desencarne dela. Tudo assim, parecia que não valia nada, mas estava tudo ali. E infelizmente meu apartamento pegou fogo e queimou tudo. Vamos dizer assim, tudo era para a gente ter muito mais. E Vilela e mamãe foi, e tudo continuou. Nestor foi uma turbulência até hoje. Nestor era um homem que falava não. Em tudo na vida, diante de uma multidão, tem alguém que tem que falar não. Você concorda comigo? E Nestor era aquele homem que falava não, ninguém ficava magoado com ele. E eu disse a vocês numa reunião aqui, olha, o desencarne do Nestor vai ser pior do que de mamãe. Eu já tinha visto o papelzinho dela. E ver essa confusão toda, todo mundo queria o lugar do Nestor, foi uma loucura. E enquanto não pegaram, não sossegaram. Do Vilela não tem. Eu ia subindo ali em frente, eu dei aquela casinha para ele, que estava muito apertado. Eu ainda era o presidente aqui, fui presidente 16 anos. Nunca deixei pegar um centavo com ninguém. Nunca pediu dinheiro a ninguém. E se pegou, foi dando golpe. E uma ninfa veio toda alegre, que tinha pintado a guia missionária dela. Disse, Beto, olha aqui, minha guia missionária e tal. Quem fez, minha filha? Você bate o olho, você vê a diferença, é grande. É muito grande, não precisa entender não. Quem fez? Ah, foi fulano ali embaixo. Aí Vilela vinha chegando. Olhou também, ficou assim meio. Falei, vamos fazer o seguinte, essa aqui você vai me dar de presente, e eu vou te dar outra, com a moldura. Feito? Feito. Aí pediu Vilela para fazer, Vilela também nem cobrou, para tirar aquela feiura da mão da pobre senhora. Então não tem ninguém que substitua o Vilela nesta arte. Assim, mas você gosta demais de Vilela? Gosto pela honestidade. E eu entendo que é como se a clarividente ou entidade semelhante mentaliza nele assim e tudo sai na hora. Que perfeito. Teve ministro e quase da primeira, que é assim, nós fazíamos o primeiro e levava nela. Não, meu filho, o olho está assim um pouquinho puxado, é mais para cá, não sei o que, é mais para cá. De repente chegou num ponto que não precisava mais nada. O senhor mandou levar na sua casa, não foi? Foi. Quer dizer, era mais ou menos assim. E chegou a esse ponto
Rainha de Sabá. Rainha de Sabá. Rainha de Sabá é uma dinastia, né? É uma dinastia. Pode pintar mais de uma fisionomia. E mamãe pegou uma e deu para Anaí. É essa aqui. Né? Tô até com medo dela estar aqui no meio dessas coisas e ter... Já está guardadinho aqui. Esse é o limão. Tá guardado, irmão? Tá. Pronto. Aí é a original. Então ele fez uma outra com uma outra vestimenta. Mas a tendência das pessoas é pegar aquela. Então, se nós perdermos o Vilela, é muito ruim. Eu estou vendo isso. Tem um templo que já, como é que eu diria? Hã? Já até acomodou ele lá e vai ter problema. Aí que eu digo, nessa doutrina não tem lugar para enganar. Quando o Vilela, então, resolveu fazer pelo computador, os mais incapazes fizeram fila aqui em casa para dizer, pô, o computador está errado. Inclusive o próprio Albuquerque. Eu falei, olha, eu só digo que está errado depois que eu ver, que eu tenho o meu aqui na parede, pintado a pincel. Eu mostro para vocês quando o Lima desocupar aí. Iguaizinho. E o a pincel ficou ainda mais bonito. E ele foi me explicar, ele me deu os dois. Aliás, um eu já tinha, ele me deu o que fez a pincel. Me deu o CD também. No computador ele tem mais recursos, estava me explicando. Está perfeito. Mas então, igual o de pincel. O de computador é igual ao do pincel. O de pincel foi o que passou pelos olhos da clarividente. Então, de computador não. Foi uma coisa bem lembrada mesmo. Só tem o Vilela. Eu queria trazê-lo aqui para fechar aqui com ele numa reunião de presidentes. Vocês se lembram que a reunião de presidentes vinha 600 pessoas, né, naquela outra sala, enchia mesmo. Eu queria não só fazer uma homenagem a ele, mas amarrar isso, com assinaturas e tal, porque alguém está enganando alguém, né? E eu não gosto disso, não. Então só tem o Vilela. E ai de nós quando se um dia ele foi embora. Ele foi candidato 2 vezes. E outra coisa, hein? Ele é médium, todos os sintomas da mediunidade, e não iniciou, não levou, nada, não tem nada com a doutrina. É um fenômeno que é ele e Tia Neiva. Muito, muito, muito bonito. Eu estarei sempre pedindo a Deus para ele continuar o trabalho de todo mundo, sabe? Só tem ele. Quem falou que foi autorizado é mentiroso. Só tem ele autorizado. E ele já ia indo embora quando eu pedi ele que não fosse. Porque muita gente tinha recebido o nome, mas não tinha a fisionomia, né? E agora, com a bênção do ministro, a coisa se tornou concreto, né? Porque era muito abstrato. Você passava e recebia um nome. Depois o Vilela, muito curso o Vilela fazia. Agora não, agora você fala com o seu ministro. E a fé se tornou muito mais confirmando para cada um, cada dia mais. Né? Ficou muito bonito esse ritual. Então não pode não tem ninguém não.